Olá, planeta! Eu sou Jaqueline Meirelles e você está no Planeta ESG. É o beabá do ESG. O que é ESG? 3 letrinhas que em português significam ambiental, social e governança, que são as novas práticas, né? A agenda hoje do Pacto Global, da ONU. Então, são as preocupações que a gente tem com vários assuntos relacionados à sustentabilidade, a relacionamentos, a transparência nas empresas, nas cidades, nos governos e principalmente, uma coisa que eu costumo falar muito, né? ESG começa de dentro. E é um assunto que hoje virou assunto universal, todo mundo fala, mas muita gente não sabe o que significa. Então, se você tem dificuldade e quer entender um pouco mais sobre o que significa ESG na sua vida, acompanhe esse canal, se inscreve, ativa o sininho, repassa esse conteúdo, convida as pessoas a fazerem parte dessa nossa rede, dessa nossa família ESG, porque o Planeta ESG vai trazer muita informação relevante para você e eu tenho certeza que você vai aprender demais com a gente. Hoje, o meu convidado vai falar sobre inclusão e o assunto hoje é ESG no futebol, mas com foco na inclusão. Eu estou recebendo o Rogerinho, é o R9, né, Rogerinho? Olá, Jaque, muito feliz de estar aqui com você hoje, né, participando do seu programa, falando um assunto que é muito importante, né, que é a parte da inclusão social, falamos aí do ESG, né, e eu estou aqui hoje, galera, para contar um pouquinho da minha história de vida, superação e muita coisa boa também. O Rogerinho, na verdade, ele faz parte de um grupo de pessoas que precisam de um olhar e é necessário, né, Rogerinho, essa questão da inclusão, porque o Rogerinho, ele é um atleta, mas amputado, e ele joga por um grande clube de futebol, um grande time, e é uma referência no futebol. Rogerinho, conta aí um pouquinho. Primeiro, eu não quero saber... conta primeiro, que é uma curiosidade, que aí segura o pessoal em casa, ou no celular, né? Verdade. Quantos gols você já fez na sua carreira e que esporte você pratica? Eu pratico futebol de amputados, né? Atualizado já, que eu tô com 630 gols. Caramba, você tá ali só em cima, jogos oficiais, hein? Você tá ali em cima, então, junto com os grandes artilheiros, os grandes atletas, os grandes goleadores do mundo. Verdade, tem bastante gente aí, né? Ex-jogadores, né? Profissionais e atletas que estão em atividades, né? Que estão ali também quase próximo a mim, né? Tem até um grande famoso aí, um ex-jogador aí, né? Que mais pra frente a gente vai contar como eu conheci ele. Eu falei pra ele, mais alguns jogos aí eu passo a sua marca, hein? 630? 630. Isso tudo tá registrado. 20 anos de carreira. Nossa, que legal. Então vamos começar, Rogerinho. Você já nasceu com esse problema ou você adquiriu na sua fase, ou na infância, ou na fase adulta? Como é que foi que você se encontrou na sociedade desse jeito? Já que a minha história é diferente das demais, né? A minha deficiência é má formação congênita. Eu nasci sem a perna esquerda, né? Pra quem tá nos assistindo. E, naquela época foi muito difícil para os meus pais, meu pai e minha mãe aceitar, né? Porque, assim, durante o pré-natal que a minha mãe fez, foi algo assim diferente, que eles não estavam ali sabendo que ia nascer uma criança com deficiência. Eu estava ali. Naquela época também não tinha, né? Esse tipo de ultrassom, eu não sei. E não tinha um acompanhamento igual nós temos hoje, né? Você nasceu onde? Eu nasci em Mogi das Cruzes, São Paulo, aqui né? Em São Paulo. Nascido e criado lá. E aí o meu pai é motorista de ônibus, né? Aposentado, minha mãe dona de casa. E aí os meus tios e tias falaram para mim depois, né? Uma fase mais adulta, né? Que naquele primeiro momento, quando eu nasci, foi algo assim, né? O impacto foi muito forte, né? Uhum. Mas ao mesmo tempo, meu pai e minha mãe me tratou como uma criança normal. Isso né? é bacana. Isso foi o diferencial. Ele trouxe o amor, trouxe o zelo. Como é que eles te educaram, Rogerinho? Como é que eles te trouxeram? Você já nasceu sem a perna esquerda? Esquerda. Como é que foi a sua infância? Como é que foi a sua adaptação? Vamos pensar nisso desde lá de trás, porque eu acho assim... É uma história de superação incrível, que não é uma superação só sua, é uma superação dos seus pais também saberem lidar com isso, né? Porque ninguém estava preparado para esse momento, para essa situação. Você tem mais irmãos? Tenho mais 2. Naquela época tinha uma irmã que já era um ano mais velho do que eu, né? Depois nasceu o meu outro irmão, Rodrigo, depois de mim. Então, assim, Jaque, o que os meus tios e tias falavam? Que o Rogério, na época, né, andava no colo de todo mundo, da família. Eu comecei a andar apenas com 5 anos de idade. Você vai falar assim, como 5 anos de idade? Até os 5 anos de idade,
os meus tios, tias, meu pai, minha mãe, me carregava para cima e para baixo, ou às vezes eu ficava lá gatinhando, né, pulando. Até que um belo dia, aos 5 anos de idade, meu pai, né, contou para um amigo que tinha um filho deficiente, e ele foi e abençoou e deu um par de muletas. Foi com 5 anos que você ganhou um par de muletas. E aí, o cara incentivou o meu pai a me ensinar a andar de muleta. Porque senão você ia continuar andando no colo pra cima e pra baixo, então de gatinho. Baixo, e eu acho que também, já que imaginando assim, né, assim, imagina, 5 anos de idade, você não ganha um par de muletas ali, chega a época de ir pra escola, eu acho que eu também nem ia pra escola, é algo que a gente vai falar aqui também. E aí eles falavam que era muito, muito fofinho, né, então todo mundo queria ficar ali e tal. E aos 5 anos de idade eu ganhei a minha independência. Foi ali que começou a mudar um pouco a minha história. Por quê? Eu ganhei um par de muletas e aí eu comecei a fazer o quê? Coisas que uma criança faz normal, de brincar, de ter ali contatos. E o diferencial do meu pai e da minha mãe, e eu passo para as pessoas hoje, né? Faço alguns tipos de palestra, o que acontece? Às vezes você tem uma pessoa com uma deficiência dentro de casa e você anula ela da sociedade. Você não dá oportunidade. Você protege, né? Exatamente. Protege para não sofrer. Tem aquele zelo, isso. É aquele zelo que é normal, às vezes, um pai ou uma mãe ter, ou um responsável por aquela pessoa acontecer. E aí, os meus tios e tias falavam que eu tinha essa infância, né? De que antes das muletas, todo mundo queria me levar, e depois das muletas eu não parava mais. Como é que era a sua cabeça nessa época? Você entendia que você era diferente das outras crianças? Isso, você se lembra de alguma coisa? Comecei a lembrar depois que eu fui pra escola. Pra escola, assim, eu tenho alguns flashes, assim, né? Que eu vou contar aqui pra vocês, né? Que foi algo que marcou, assim, tanto positivamente como negativamente. Sim. E aí uma criança normal, ela vai para a escola aos 7 anos de idade, né? Hoje não, a gente leva nossas crianças, né, com 4 anos para a escola, né? Mas naquela época não. Aos 7 anos de idade, a minha irmã já estudava nessa escola, era muito perto de casa a escola, eram o quê? Uns 10 minutos a pé, de carro era bem menos. E aí meu pai foi fazer a matrícula, a minha matrícula. E aí chegando lá, levou todos os documentos, tudinho e tal, foi fazer a matrícula, e aí ele comentou, né, para o responsável da secretaria da escola, dizendo assim, olha, mas o meu filho é deficiente, ele usa um par de muletas, né? Mas eu queria que ele estudasse. Na hora, ela chamou o diretor vetou. O diretor não queria me aceitar. E você se deslocava bem? Sim, até então ali, há 5 anos, até os 7 anos de idade, né? A gente entrava na escola, já brincava, já tinha mobilidade muito boa com a muleta. Mas por que, já que ele não queria me aceitar naquela escola, que era muito perto de casa, e ele queria que eu fosse numa outra, que era o dobro de distância, porque não tinha acessibilidade. O fato principal de eu não estar naquela escola era porque não tinha acessibilidade. Eu era o único deficiente naquela escola. E eu não estava falando de uma escola pequena. No período que eu estudava de manhã, era 800 crianças. Gente. À tarde mais 800 e à noite mais 800. Era uma escola muito grande. E aí, né, o meu pai chegou e disse, não, ele vai estudar aqui, porque a minha outra filha já estuda aqui, e ele tem que estudar. E aí, o que aconteceu, Jaque? Fizeram um acordo de bocas, de cavalheiros, né? Porque acontecia? Aquela escola, o nível da rua era a sala de aula. Imagine vocês aí o nível, você chega para estudar, então, o nível da rua são as salas. Só que a hora do intervalo, onde tem a quadra poliesportiva, tinha que descer 2 lances de escadas com mais de 50 degraus cada lance. E o medo que eles tinham era o quê? De eu cair. Então, só que aí meu pai fez um acordo e aí eu fui estudar nessa escola. E você já sabia subir e descer a escada? Já, porque eu brincava na rua, né? Em casa não tinha escada, mas eu, tipo assim, me dava bem com as muletas. Bom, quando chegou o dia da aula, né? Tava muito feliz já, que eu lembro até hoje, porque eu via minha irmã quando ela ia, né? Com uniforme, mochila, né? Os cadernos lá, tal, lanche, né? E aí chegou o dia de ir pra escola, meu pai foi comigo, né? Com a minha irmã, tal, me levou até a escola. Chegou lá, eu fui sentar, né? Entrei na sala de aula, fui sentar lá atrás, que, tipo, vi vi 2, na verdade, na frente e lá atrás. Uma carteira, fui sentar lá atrás. Normal. Só que aí que vem o diferencial, o que eu queria te falar antes disso. Eu fui preparado para ir para a escola de um seguinte fator. A minha mãe disse assim, filho, quando você chegar na escola, as crianças vão te olhar com outro olhar. As crianças vão fazer perguntas para você que às vezes você não vai querer escutar. Então, você não é aquilo que eles estão falando e você sempre se mantém educado. Que demais. Por quê? Porque as crianças, imagine eu chegando numa escola com a mesma idade, onde as outras crianças não tinham, né? O que nós temos hoje era digital, não é falado, num universo que também que eles não tinham contato com pessoas com deficiência, e me via.
Era natural. O que aconteceu? Cadê sua perna? Oh, você é um aleijadinho. Oh, você é um saci. E tinha coisas já que às vezes me machucava. Sim. E aí eu lembrava o quê? A minha mãe falava, olha, você não é isso. Ó, eles não sabem o que tá falando. E aí eu comecei a entender. E aí quando eu cheguei na minha sala de aula foi praticamente isso. Todo mundo fazendo pergunta, questionando, né? O que aconteceu com a minha perna? E aí a professora veio, eu tava sentado lá no fundo, lembro até hoje, ela me colocou de frente a ela, igual eu tô com você aqui, para estudar. E eu sempre fui um bom aluno. E aí comecei a estudar, né? A entender tal. Só que né, quando chegou no primeiro dia de aula, no intervalo, a professora falou assim, Rogério, lembra até hoje? Ó, espera um minutinho aqui, que a gente vai sair com a sala e vai vir uma coordenadora te buscar aqui para te dar uma sua merenda. Aí eu falei assim, como assim, né? Por quê, né? Sou diferente assim, né? Nem sabia, né? Aí quase que eu perguntei pra ela, será que tem um lanche lá, né? Um suco de laranja, né? E aí aí isso aconteceu. A sala inteira saiu em fileira. E aquele barulho, sabe? Lembra que tinha bastante gente? Sim. Aquele barulheiro, assim, todo mundo saiu. De recreio, todo mundo brincando. Isso, conversa e tal. E daqui a pouco veio uma inspetora, pegou e falou assim, você me acompanha? Aí eu acompanho. E aí eu fui, passei assim, imagina assim, de frente, quando eu passei indo pra cá, assim, vi as escadas, né? E aí eu fiquei um pouquinho do lado das escadas, assim, numa mesa igual essa aqui. Ela falou, você espera um minutinho? Beleza, sentei lá, né? Porque eu era tímido, né? E aí sentei e daqui a pouco ela trouxe um prato de merenda. E ali eu comecei a comer. E ela ficando de pé aqui. E eu comi. E aí aquele barulho, né, do intervalo. E a curiosidade, você tava louca pra poder interagir com todo mundo. Aí acabou, né, o intervalo, ela me pegou, me levou de novo na sala. E aí começamos a ter aula. Segundo dia, mesma coisa. No terceiro dia, mesma coisa. No quarto dia, eu me revoltei, tive uma estratégia. Eu com eu. Cheguei e falei assim, não... Eu vou descer as escadas. Eu quero saber o que tem lá embaixo. E aí eu já sabia, né, que era tipo... Era todo dia a mesma coisa. Saía, sentava, comia, voltava. Saía. Eu falei, não vou ficar aqui. A minha irmã falou que era legal o intervalo. Que a gente conversava, né? Ela já estudava. E a sua irmã não estava lá? Ela não estudava no mesmo horário que você? Estudava, mas aí ela descia, né? Ela não podia ficar aí comigo. Exatamente. E aí, eu queria ter uma câmera no que eu vou te contar agora. E aí ela pegou, foi, né, pra cá pra buscar. E na hora que ela vi que eu não via mais ela, assim, né, que ela entrou, eu peguei e desci as escadas. Normal, com a muleta. Desci um lance, desci o outro. Quando eu olhei aquilo assim, ó, eu vi aquele mar de gente, assim, ó, aquela gritaria, assim, sabe? Eu vi a quadra, eu vi um monte de gente. Aí, da época, era da primeira série até a quinta ali. Então, tinha crianças menores, maiores, né? Vi assim. Aí, daqui a pouco, eu encontrei um grupinho de amigos, meu. Vamos brincar, vamos. Eu queria ver o olhar da responsável, né? Quando ela voltou lá, que não tinha ninguém. Cadê esse moleque? O que aconteceu com ele, né? E aí, resumindo essa história, meu pai foi chamado na escola. Ai. Meu pai foi me buscar, me levaram pra diretoria lá e tal, e disse, olha, não sei se o senhor passou pro... Aí eu lembro até hoje, ele falou assim, pro seu filho, mas ele não pode descer as escadas, é perigoso e tal. Aí eu me revoltei, falei, não, eu quero ser uma criança normal, eu quero brincar, né? Eu falei desse jeito, eu quero brincar. Você tinha 7 anos. 7 anos de idade. Eu quero brincar. E aí meu pai assinou um termo ali, de responsabilidade. Se acontecesse alguma coisa que eu caísse ali naquelas escadas, a responsabilidade era do meu pai. E aí, comecei a estudar e ter uma vida normal. Uma coisa muito boa que aconteceu naquela sala de aula. Depois que a gente começa a se enturmar, lógico que tem uma brincadeira ou outra, mas é bem menos. É muito menos, porque as pessoas começam a te aceitar. Sim. Então, isso foi um diferencial na minha vida. Das pessoas ali, lógico, tinha aquelas brincadeiras, às vezes tinha, mas no começo foi muito triste, mas depois eles me respeitaram. E aí eu comecei a estudar e não parei mais estudando naquela escola. E depois, com essa adaptação, o que acontece? Eles acabam sendo até parceiros nas suas necessidades, né? Exatamente. Te ajudam naquilo que você quer. Eu acho que essa coisa da inclusão, ela é necessária hoje. Uma criança que tem... Porque quando você fala de escola, tudo bem, tem que ter acessibilidade. Hoje é uma necessidade ter acessibilidade nos estádios, nas escolas, nas empresas, nos prédios, nas calçadas, na rua, em todo lugar, ônibus, transporte público, né? É necessário ter acessibilidade. Mas quando a gente fala, hoje você está com 40 anos, você falou, né? Isso. Quando a gente fala de, sei lá, 35 anos atrás, o assunto já não era, né? Não era tão falado. Hoje é uma necessidade, porque hoje a gente tem 1/4 da nossa população, né, chefe, que a gente estava falando, que são PCDs. Então, é muita gente. A gente está falando de pelo menos 25 milhões de pessoas. Então, o olhar hoje realmente é crítico com relação a isso, para a gente arrumar uma solução, né? Mas assim,
a gente percebe que criança, ela se adapta muito fácil, ela aceita a questão da inclusão muito mais fácil do que um adulto. Verdade. Então, quando você começa a impor, e seus pais foram altamente inteligentes e foram muito visionários, né? Que falam assim, eu tenho que cuidar dele como uma pessoa normal. Sim. Por quê? Porque ele vai ser assim o resto da vida, e a vida dele vai ser longa. Então, exatamente. Se eu tirar essa autoestima, esse amor próprio dele, se eu limitar isso, que tudo começa pela cabeça, né? Pelo seu pensamento. Uhum. Se eu limitar isso, vai acabar limitando o futuro dele, então... Porque eu ia ser uma outra pessoa. Sim. Uma pessoa de não querer sair, de ter contato com outras pessoas. E foi muito corajoso então, assim, da parte deles. O início da minha trajetória foi a parte escolar. A escolar, assim, me deu um leque, assim, um olhar diferente, né? Onde eu tive que conviver com os preconceitos ali no começo, com as coisas, assim, que eu queria fazer, às vezes não podia fazer, mas foi algo importante que... Tava ali. E foi na escola que você começou a praticar esporte? Foi. Na verdade, eu comecei a jogar bola na rua, porque acontece, eu ia pra escola, aí à tarde, né, tinha o mesmo grupinho que estudava na mesma escola. E aí a gente começou a jogar bola na rua. Então eu era o único rapazinho lá de muleta lá, jogando bola. Sério? Como é que você faz? Gente, se vocês quiserem ver o Rogerinho jogando bola, jogando futebol... Olha, é no YouTube, né? Que você tem um monte de vídeos, de jogos, tem muita coisa. É uma coisa fantástica. E outra, detalhe, era jogar bola no morro. Já viu jogando bola no morro? A bola vai... O golzinho é lá em cima, o goleiro joga e você tinha que subir o morro correndo, né? Subindo pra fazer o gol. E você jogava? Jogava com eles, andava de bicicleta, carrinho de rolemã. Rasguei muita bermuda, minha mãe ficava brava. Carrinho de rolemão, você sabe que é com o pé, né? Eu não, eu colocava as mãos aqui, ó. Ia dirigindo aqui, assim, ó. Então, assim, eu tive uma infância muito boa de ter a oportunidade... Lá em Mogi. Na minha cidade, de ter contato com outras pessoas. E aí eu comecei a jogar bola na rua. Aí na quinta série, comecei a ter educação física, né? Uma matéria diferente. Na mesma escola? Na mesma escola. E aí eles começaram a te aceitar como uma pessoa normal e que você fazia tudo que os outros faziam? Aí tinha lá a matéria lá de fazer basquete. Uhum. Aí o professor perguntava, você consegue? E eu conseguia, colocava uma muletinha aqui embaixo, aqui, só ia lá. Você tá brincando, sério. Eu fui o primeiro deficiente na escola a ser campeão do handball. Nada te limita, então? Nada te segura? Foi engraçado, né? Aí o professor montou lá uma turma de handball à tarde, né? Foi na 7ª série. E aí, nessa época, já que eu não sabia nada no mundo do paradesportivo. No mundo da pessoa com deficiência, eu não sabia nada, né? Eu tava vivendo ali, os amigos iam, eu queria ir. E aí montou uma clínica de handball à tarde, masculino e feminino por tal idade. E aí meus amigos iam, eu falei, vou lá. Aí cheguei à tarde lá, professor Ailton. Ele, o cara mestre, ele chegou e falou assim, você não quer tentar jogar? Daí eu falei assim, vou. Aí eu usava 2 muletas, né? Aí ele perguntou, você consegue usar uma? Eu consigo, porque eu já uso uma em casa, né? Aí eu falei, então tá bom, então você vai treinar aqui. E aí eu começava a treinar com eles. Treinava com ele handball e tal. Aí ele falou assim, você quer participar de um campeonato? Aí eu, claro, né? Eu queria participar, mas não sabia que um deficiente não podia participar. Ele foi até a Secretaria da Educação, né? A Delegacia de Ensino lá. E aí ele falou com o pessoal lá no campeonato que ele tinha um deficiente, um atleta, né? Um aluno que ia participar. Aí, isso depois de anos, né, que ele me conta, não foi na época, né, que agora que eu na cidade ele me contou, que foi uma maior briga, porque daí alguns professores falaram, você tá maluco? Na correria, alguém derruba ele, com uma muleta só, ele cai, ele segurando a muleta, como que ele vai sair? E realmente era um risco, né, porque é um esporte de contato. De contato, ali, né, e aí, mas essa parte eu não tava nem ligando já, pra falar a verdade pra você. E aí a gente treinando, começamos a treinar e tinha um esquema tático. Handball são 6 atletas na linha e 1 no gol. Na hora de marcar, você tava querendo, eu tô marcando, eu não ficava marcando, eu ficava na banheira, esperando o contra-ataque. Tinha toda uma estratégia. Tinha, por quê? Daí não tinha o contato de marcação. E aí era o quê? Na hora que eu pegasse a bola, né, os caras roubassem a bola, eles iam mandar pra mim lá, eu tinha 2 opções. Ou tentar fazer o gol, ou esperar uns caras rápidos que vinham e jogar a bola pros caras. Então, foi algo assim, surreal. Imagina, lotado assim, as escolas assim, e o pessoal não entendia nada, né? Olhava assim e falava, esse maluco lá, sozinho lá, né? E aí, primeira vez fui participar do campeonato. E foi esse professor que, sei lá, que... Ele que me incluiu, que fez toda a reunião lá. E essa estratégia também foi dele? Não, a estratégia tudo dele, tudo dele. Tudo pra poder te incluir. E aí, primeira entrevista que eu fiz foi numa rádio nessa época. Porque daí Quantos anos você tinha quando você estava jogando handball? Eu tava
7, tava com 12. Cara, 12, uma 13 anos. criança. É. Aí eu fui dar uma entrevista na rádio, que tinha 2 atletas da minha sala que era fora de série, os meninos jogavam muito, né? E eram fortes também. E aí, era engraçado porque, assim, na hora desse campeonato, você tinha que sair da sala de aula pra participar. Era no horário da aula, né? Então, eu saía muito feliz, meu. Porque daí chamava lá, Rogério, Daniel, Fábio, Machado. E a gente levantava pra colocar a mochilinha, né? Ia jogar e o pessoal assistia, né? Então, eu achava aquilo incrível, né? E foi muito bom pra mim essa infância, né? De ter contato com o esporte. E agora o esporte com futebol amputado foi mais pra frente. Foi um pouquinho mais ainda. Cara, é incrível. É muito louco isso. Conhecer esse tipo de história de uma pessoa que tem, né, uma certa dificuldade, precisa de acessibilidade, precisa, né, entre Sim. aspas, mas é realmente você acreditar na sua capacidade mesmo, naquilo que você pode, queria ser normal, você é normal, você queria fazer as mesmas coisas que os outros, ainda bem que no meio do caminho você teve uma mãe, um pai que te apoiaram, que te incentivaram, teve um professor de educação física que foi lá e acreditou em você e conseguiu fazer toda essa articulação para que você pudesse participar dos esportes à sua maneira e que foi também um agente incentivador, né? Com certeza. Mas teve muitos momentos também já que eu passei chorando dentro de casa. Por quê? Porque os mesmos amigos que às vezes te colocavam em alta, te colocavam em baixa. Porque a criança tem essa maneira, né? Eu lembro até hoje, né? Eu sempre brincava à tarde. E aí um belo dia, né? O pessoal me chamou. E eu morava numa casa bem simples, de 3 cômodos, né? Então era quarto do meu pai, a sala que era dividida entre sala e quarto para mais 3 irmãos, né? Mais 2, né? E a cozinha. E aí só tinha uma entrada que era no final da cozinha, né? Pra entrar em casa. E aí tinha um corredorzinho pequenininho, não tinha nem garagem. E aí eu tinha que sair por aqui pra ir pra rua, né? Pra brincar, pra sair lá na frente do portão. E aí esse belo dia me chamaram lá, tal, as crianças, que a gente já tinha costume de jogar bola. E aí a minha mãe me acompanhava sempre até, não até o portão, mas ali no corredorzinho. E aí daqui a pouco, assim, as crianças esconderam, assim, ó, um cartaz, assim, ó, escrito Saci. Fizeram um desenho de um Saci Pererê, assim, ó. Aí começaram a olhar, assim, e falar assim, quem é você, tal. Aí aquilo, assim, eu comecei a chorar, assim. E aí daqui a pouco eu lembrei, né, quem tava atrás? A minha mãe. E nessa hora eu vi a minha mãe, o quê? Chorando. Aí aquilo, eu já entrei pra dentro, fui, né, não queria sair mais, né. Então, assim, foi algo assim, né, que marcou muito. Depois eu vou contar uma história boa do Saci. Mas essa do Saci me bateu por causa que eu vi a minha mãe. Forte ali naquele momento ali, né, chorando ali. E ela, assim, não era uma mãe assim, né. Existem várias mães, né, que tem um perfil de já xingar, né, as crianças. Você tá maluco, né. Minha mãe não, minha mãe sempre foi uma pessoa muito simples. E ela guardava aquilo pra ela. Então, assim... E aí eu lembro muito bem que daí eu fui chorar, depois ela passou um tempo, ela foi lá falar comigo, que eu não era aquela pessoa, né, que as crianças não sabiam o que estava fazendo, né. Então tinha esses momentos muito difíceis também na minha infância. Esse foi um deles. Outro também que eu tinha, se eu fosse num evento, uma quermesse, ou algum lugar, e tivesse outro deficiente, eu ia embora. Por quê? Naquela época eu tinha preconceito de mim mesmo. Porque eu imaginava assim, que você me vindo num evento, né, algum lugar... como deficiente, tivesse outro deficiente, eram 2 pessoas ali que as pessoas olhavam de qualquer maneira. Então, se tivesse outro, e se tivesse outro amputado, eu ia embora. Várias vezes já fui em quermesse que tinha lá, sempre tinha lá na minha cidade, tinha um outro rapaz que também tinha uma deficiência. Então, eu olhava ele e eu queria ir embora. Eu não me aceitava. Você acha que é porque você estava olhando uma pessoa que se parecia que tinha o mesmo problema que você, então você não se aceitava? Porque Exatamente. se você não se olha, tá tudo bem, porque você vai por aqui. Exatamente. Porque daí as pessoas olhavam 2 pessoas com computação. Olha que loucura, né? Então, assim, naquela época eu tinha isso comigo. Várias vezes eu ia numa quermesse, eu ia em algum evento e via e ia embora. As pessoas nem entendiam. Se eu ia com um amigo, vou embora. Vai embora e tal. Então tinha aquele bloqueio até descobrir o esporte para pessoas com deficiência. Passei por várias coisas. Então, mas você acha que você se tornou quem você se tornou hoje em função da dificuldade que você viveu na infância com seus pais e tal, e aí você procurou se superar, e não foi só uma questão só sua, mas também uma questão para provar para os seus pais e para a sociedade de que você era uma pessoa normal e que você merecia ser respeitado? Com certeza, na verdade assim, né? Alguns fatores que fez eu me tornar o que eu sou foi praticamente assim, a experiência que eu tive com os meus pais, de me ensinarem, de me educarem, de me colocar na sociedade.
Por mais que eu tinha lá as limitações, por mais que eu tinha momentos ali que passei por preconceitos e tal, mas eu tinha que ter um direcionamento. Então, assim, meu pai sempre falava, minha mãe sempre falava que eu era capaz de fazer aquelas coisas. Comecei a jogar bola na rua também, então, assim, com as crianças, eu via que eu tinha ali um talento de jogar com pessoas que tinha normal. Isso foi tudo me estimulando. E lógico que quando eu tinha essas né, paranoias, né, de estar num evento, ou estar num lugar, não era nem evento, né, era quermesse em algum lugar assim, e ter um deficiente, eu me retraía. Até que um belo dia, eu descobri o esporte para pessoa com deficiência. Como que você descobriu isso? Também estava andando um calçadão, lá em Mogi das Cruzes, e aí o professor Ronaldo, deve estar nos assistindo aí, né, sempre falo dele, foi um cara muito importante na minha vida, e ele me chamou para fazer o esporte, mas ele me chamou para fazer o vôlei sentado. Aí eu falei assim... Tô acostumado a correr, vou jogar vôlei sentado. Eu nem, tipo, vôlei eu entendi o que é vôlei. Sentado, eu falei, não, tipo, na minha cabeça, né? Você nunca usou cadeira de rodas? Não, nunca usei. E aí ele me falou assim, aí eu falei, não, eu gosto de jogar futebol. Falei pra ele, você gosta de jogar futebol? Aí ele falou, tem futebol de amputados. Eu, futebol de amputados? É, pessoas que são amputadas igual você, utilizam um par de muletas e participam de campeonato, tem seleção brasileira e campeonato brasileiro. Ah, esse cara tá doido. Se for isso, eu tô no mundo, né? Eu tô no paraíso. Eu falei, né, no meu subconsciente, eu falei, esse cara tá doido. Não, não tem, né? Aí ele falou, tem. Você não quer conhecer o projeto? Tal dia na faculdade e tal. E aí, beleza. Naquela época eu tinha casado, né? Isso daí a gente vai entrar depois, nessa parte E aí eu cheguei em casa, contei, e aí eu falei assim, aí eu contei pra ela, ela falou assim, por que você não vai lá conhecer? Tá bom, vou lá. Aí cheguei, um belo dia, né? Uma semana depois, fui lá treinar. E aí, realmente, lá no ginásio, tava o pessoal sentado, o vôlei sentado, para quem ainda não conhece. A rede é 1 metro de altura e são 6 jogadores de cada lado. Naquela época não tinha 4 em cada lado. Pois bem, quando eu cheguei lá, ele parou o treino, me apresentou aos amigos e falou assim, você não quer fazer uma aula pra você ver se você gosta? Aí é aquela mesma coisa, você me chama pra ir na sua casa lá pra almoçar, né? Na hora do almoço eu falo... Não vou almoçar, né? Fiquei delicado, né? Falei, putz, eu vou ter que comer. Aí eu falei assim, comigo mesmo, falei, tá bom. Aí ele falou, depois vai ter o futebol de amputados. A gente vai fazer um agora treino. tá bom, agora você tá falando minha língua. Beleza, vamos aí, né? Jaque, ele é o Bernardinho do vôlei. O professor Ronaldo, ele sabe, eu já falei isso várias vezes, várias entrevistas, já falei pra ele. Ele que me fez ser um atleta. Porque existe a diferença de ser jogador e ser o atleta. E eu descobri com ele, vou contar aqui pra vocês, em 6 anos que eu fiquei junto. E aí fiquei lá no treino, lá o primeiro dia lá, já que 2 horas treinando. Era paredão, manchete, e deslocamento lateral, deslocamento frontal. Mas como que é sentado? Sentado? É. Tem alguns que são amputados igual a mim, tem outros que tem a parte de uma paralisia das pernas, né? Então é totalmente sentado. É na cadeira? Não, no chão. No chão. Então não sai do lugar. No piso. Você sai, se que nem a bola vai ali, você tem que entendi. se deslocar, né? Então assim... Nossa, deve ser difícil. Não, E aí, fiquei 2 horas lá com ele treinando. Suei pra caramba e tal. Aí acabou o treino, ele tirou a rede, né? Os professores lá tirou a rede lá e tal. Catou uma bola de futsal. E aí tinha mais 2 caras que utilizavam muleta naquele mesmo dia. E aí o professor falou assim, lembra até hoje, falou assim, vocês têm 15 minutos pra brincar aí, tá bom? Semana que vem a gente volta com o treino. Aí eu olhei assim, eu falei, brincadeira, né? 2 horas aqui, 15 minutos. Mas esse cara foi o cara que me transformou. Porque daí, a partir daquele dia, eu comecei a entender, porque daí aí acabou aquele treino, ele falou do futebol. Ele falou, daqui 4 meses vai ter um campeonato no Rio de Janeiro, quero te levar para você conhecer, você joga muito futebol, tal. E aí que ele começou a me estimular. E aí, só que aí eu treinava vôlei. Passados 4 meses, eu fui até o Rio de Janeiro com ele. Ele me levou, eu e mais 2. E aí, quando eu cheguei no Rio de Janeiro, Jaque, eu vi, assim, centenas de pessoas amputadas igual a mim. Aí, como é que ficou a sua cabeça? Porque se você não podia olhar uma outra pessoa amputada que você saía de cena, aí você encontrou com um monte de gente. Aí que veio a virada de chave. Porque ali eu poderia me tornar um jogador de futebol. Porque na infância, o que acontecia? As crianças falavam o quê? Eu quero ser jogador. E eu falava que queria ser jogador, era piada. Fazer jogador como? Não tinha como. Então, assim, e ali eu vi o quê? Que ali realmente... existe uma possibilidade. De eu ser um jogador. Ali eu poderia me tornar alguém. E aí aquele preconceito que eu tinha, acabou. E aí eu fui jogar, isso foi em 2001, lá na Andef, em Niterói. E naquela época era assim, quem não tinha time, eu não tinha time. A gente era incluído
em outros times para ter a inclusão de jogar. Então eu fui jogar num time lá de Brasília. E aí, minha terra. fui jogar com os caras lá, tal. Já jogava com pessoas normais, né? Tal. Joguei bem, mas eu disse, eu quero chegar na seleção brasileira. Só que para chegar na seleção brasileira, eu vou ter que o quê? Dedicar. Treinar. Me esforçar. E já tinha seleção brasileira de Já amputados? já tinha. Naquela época já tinha. Quando começou o futebol de amputados? No Brasil começou em 89. Ah, tá. E no mundo começou em 88. Então, assim, e ali eu me vi realizado. Na hora que eu vi aquilo, eu falei, não, eu quero Isso me foi tornar. onde? No Rio? E lá na Andef, em Niterói, Rio de Janeiro. Herói. E aí, já que foi ali que começou, assim, um divisor de águas na minha vida. Porque ali eu já me aceitava, e ali eu vi que tinha uma modalidade para pessoas que eu jogava. E aí Começou a fazer muito sentido para você e você decolou. Exatamente. E aí eu comecei a minha história ali. E aí isso foi em 2001. E aí você ficou morando em Niterói ou você voltou? Não. Nossos campeonatos é diferente do tradicional que a gente costuma ver na televisão, do que é normal. Naquela época era uma semana de campeonato. Hoje mudou, que é a emenda de feriado, de quinta a domingo. Então a gente jogou aquele campeonato, não fomos muito bem. Eu tinha feito já alguns gols lá. O pessoal já começou a me olhar diferente. E aí eu comecei a assistir outras partidas. E via que era partida meio que tranquilas. O que era tranquilas no meu ponto de vista? Não tinha um chapéu, não tinha uma meia-lua, ninguém passava... Que os normais faziam com você e você não conseguia fazer os mesmos lances. Exatamente. Eu falei, não, vou fazer aqui. Vou fazer uma meia-lua, vou dar um chapéuzinho. Você já estava acostumado porque você já tinha aprendido com os moleques da rua. Já fazia. Só que lá no meu meio da minha modalidade, ninguém fazia. Aí eu falei, não, vou fazer essas coisas aqui. Aí no outro ano eu já fui mais preparado. Falei, agora eu vou fazer. Aí eu comecei a fazer. Aí eu comecei a chamar a atenção de quem? De fora. Sim. Aí o pessoal falou, nossa, menino, você tem talento, logo você vai estar na seleção. E aí aquilo começou a me estimular. E você estava com quantos anos? Agora vamos fazer matemática? Acho que eu estava com 23. Foi uma caminhada longa, né? Foi. E aí, beleza. Só que aí, na vida da gente, tem que tomar algumas decisões, né? Eu fazia vôlei e futebol. Comecei em 2001, vôlei e futebol. E aí, em 2006, eu já fazia 5 anos que eu estava na modalidade do futebol de amputados. Tinha um time lá em São Vicente que começou a treinar futebol. Só futebol. E aí eu via que no vôlei eu já não era mais titular. No futebol eu treinava muito pouco, porque não tinha pessoas que treinavam. E para mim chegar na seleção brasileira, eu tinha o quê? Treinar. Eu tinha que me dedicar. E eu via que se eu ficasse no vôlei e futebol fazendo 2 modalidades, eu não ia fazer tão bem como... Nenhuma nem outra. Nenhuma nem outra. E aí eu conheci esse time em São Vicente. E lá os caras treinavam futebol. Era só futebol. E aí cheguei a agradecer o professor Ronaldo, né? Falei pro Ronaldo, obrigado, mas eu quero ser jogador de futebol. Eu quero chegar na seleção brasileira. E aí, né, já tinha pegado uma bagagem com ele, de treinamento e tal. Fui para São Vicente. Morava em Mogi, pegava um ônibus 7 horas da manhã, o pinga-pinga, sabe o que é o pinga-pinga? Aquele que vai de estação de rodoviária em rodoviária. Chegava lá 11h30. Nossa. Pra treinar da meio-dia a 1h30. Aí você fala, Rogério, por que treinar da meio-dia a 1h30 na praia, né? Lá em São Vicente. Que era o único horário que não alugavam uma quadra. O pessoal disponível pra gente na hora do almoço. Aquilo eu fiquei durante 2 anos fazendo aquilo. Durante 2 anos, um sábado sim, um sábado não, às vezes todos os sábados, porque não tinha, às vezes, dinheiro pra ir, né? E chegava lá, acabava o treino 1h30, tomava um banho, comia um pão com mortandela e, pegava o pinga-pinga de volta. Chegava 7 horas, 8 horas da noite em casa. Mas eu tinha um objetivo, tinha um foco. Eu queria chegar na seleção brasileira. Eu queria realizar esse sonho. Que lá atrás é o sonho que não foi colocado no meu coração. Que é o sonho das outras crianças que falavam e eu queria. Que queriam ser jogadores de futebol. E muitas vezes eu falava e era motivo de riso, de piada. Você parece, vai jogar onde? Não tem condição. E aí, graças a Deus foi muito bom na minha vida, que em 2009, aí eu fui convocado para a seleção brasileira, para disputar a primeira Copa América. Era a primeira Copa América na Argentina. E ali, nossa, foi alegria demais, chorei pra caramba, né? Passou um filme. O que é o filme? De ver todas aquelas, né, de aleijadinho, de você não tem futuro, você não consegue, ver aquela fato da minha mãe chorar, ver os amigos, assim, alguns torcendo, não, que me incluíram, os professores que me colocaram, que foi importante, a escola, que foi fundamental, de eu estar ali, sabe? De estar realizando o sonho.
de chegar na seleção brasileira, aí, meu, foi surreal, foi tremendo. Cara, sério, você me emociona, porque é impressionante, né? Às vezes você pega pessoas que têm todos os membros, que têm todas as condições de correr atrás, e às vezes se acomodam e pegam uma história como essa, de uma criança que já nasceu com a falta de um membro, né? E assim, se desenvolve e a família ajuda, e com tanta humildade, sabe? Vivendo uma vida até difícil, né? Com certeza. Mas, assim, quando a gente tem um sonho, a gente tem que correr atrás. A gente não pode deixar de acreditar na nossa capacidade, porque é uma coisa que eu sempre falo. Todos nós somos capazes de tudo. Se você tem um sonho, se você vem com uma missão, se você vem com uma história para contar, não deixa que nem o sistema, nem a sociedade, nem ninguém te impeça de realizar aquilo. Porque, cara, você tinha um sonho de jogar futebol na seleção brasileira. Olha o que aconteceu com você, que poderia ter, sabe, foi uma série de situações que poderiam ter te tirado desse caminho. E você, com toda a dificuldade, você não desistiu, você persistiu, você foi atrás, você correu atrás do seu sonho. Não é isso que eu quero, é aquilo. Isso é de um valor, sério. Nossa, se eu te admirava, eu te admiro muito mais hoje. Porque, cara, o que você fez, você é um guerreiro. É um guerreiro. E, assim, merece realmente, olha, palmas, porque é buscar realmente o seu lugar ao sol. É esfregar na cara das pessoas que não acreditavam no seu valor, que de fato você pode. Porque o que acontece? Muita gente que tem vontade, mas não tem garra, faz você desacreditar no seu sonho. Com certeza. Vai tentar te impedir de realizar. Falar assim, você não consegue, sabe? Não é pra você e tal. Isso a gente escuta. E pra sociedade, vamos dizer assim, era algo diferente de me aceitar, né? De ser um deficiente. Então, assim, era muitas brigas que eu tive. Brigas no primeiro emprego, na época também. E eu tenho que agradecer o meu primo, que eu trabalho até hoje, né? Além de atleta, eu trabalho com ele já há 23 anos na mesma empresa. O que você faz? Hoje eu faço poucas coisas, mas eu já fiz de tudo. Comecei o office boy até gestor financeiro, né? Hoje eu tomo conta da parte administrativa da empresa dele que ele tem. Então, assim, eu fui em várias empresas também e sempre falava que tinha lá, né, a cota para deficiente e chegava lá, não se aceitava. Então, ele foi um cara que me aceitou. E aí, quando eu cheguei na seleção, Jaque, que eu via tudo aquilo, né, que comentei aqui com você, imaginava que a seleção brasileira também era o quê? Fama, dinheiro, né, várias coisas. E não era. Quando a gente fala de esporte para pessoas com deficiência, muitas pessoas imaginam que, né, que jogar num grande clube, igual eu jogo, jogar numa seleção brasileira, as coisas realmente mudam de patamar e deveriam mudar. Mas não é a nossa realidade no Brasil. E aí, né, vou contar até um ilusório aqui, né, uma resenha, né? O Wagner, que era do São Vicente, do meu projeto lá, né, do que eu fazia parte, foi convocado também. E aí chegou o dia de ir para a seleção brasileira, né? Eles compraram uma passagem de ônibus até Maringá. A gente ia se reunir lá em Maringá. E eu cheguei e falei pro Wagner, né? O Wagner, né, tava feliz pra caramba também. O dele também foi uma formação congênita. Sofreu também. Então, assim, as histórias mesmo que eram parecidas, né? E aí eu falei, Wagner, você é um cara mais inteligente que eu. O aeroporto internacional não é aqui em Guarulhos? Ele, pô, meu, você é burro, né? Ele falando, brincando, você é burro, né? Maringá é perto da Argentina, você não estudou geografia? Eu falei, não, eu era bom de matemática e futebol, mas não. E aí, beleza, né? Comemos lá, tomamos uma coca, comemos uma coxinha, fomos pra Maringá. Rodamos a noite inteira. Chegou lá, encontramos com os outros amigos dos outros estados, né? Todo mundo foi pro hotel, com a seleção brasileira, né? E aí chegou à tarde, né? Almoçamos, tal. Fizemos um passeio na cidade e tal. Quando chegou à noite, o pessoal da Comecitec levou um kit de passeio da Nike, né? Nunca tinha usado nada original. Olha, aí o sonho é usar uniforme, né? Seleção brasileira, tal, imagina. colocamos pra eles pra caramba, tal. E eles falaram assim, ó, amanhã, domingo, a gente vai sair 4 horas da manhã, a gente vai vir buscar vocês aqui, então estejam todos, né? E feliz pra caramba, tá, né? Aí deu 4 horas da manhã, colocou a gente em 2 vans, dividiu o grupo, né? Nós estávamos em 20 pessoas. E beleza, marcha. Daqui a pouco chegamos na rodoviária de Maringá. Né? Na mesma que a gente chegou, né? Aí eu cheguei pro Wagner do lado, né? Falei assim, ô Wagner, o que a gente veio fazer aqui na rodoviária? Ô, você é burro mesmo, hein? Aí eu falei, não, tá bom, você já falou isso aí lá em São Paulo.
Meu, você nunca assistiu na televisão? Eu falei, o quê? Vamos colocar a gente do ônibus aqui, e esse ônibus vai dentro do aeroporto. E a gente já entra direto na aeronave. Eu falei, sério, Wagner? Ele, sério? Eu falei, tá bom, né? Beleza, né? Fica aquilo na cabeça, né? Aí daqui a pouco, tal. Daqui a pouco já chega um busão assim, enorme, 2 andares, assim, ó. Cruzeiro del Leste, assim, ó. Bonitão, cheio de bandeiras, assim, né? Tal. Aí o pessoal da comissão técnica reuniu a gente. Disse assim, pessoal, é o seguinte, iremos embarcar nesse ônibus, serão 36 horas até a Argentina, mas fique tranquilo, que teremos comida à vontade. Falei pro Wagner. Cadê o avião? Falei, Wagner, sou burro, né? E eu que sou burro, né? Mas ali a gente viu assim, a gente tava feliz pra caramba, sabe? Tipo, tava realizando um sonho. E às vezes você não se importa com as coisas, né? Você imagina, né? Que seria outra coisa. Mas ali pra mim não importava se eu iria de ônibus, se eu iria de carro, se eu iria de avião. O importante é que eu tava realizando um sonho, né? De representar uma nação, de representar uma categoria que não é, como eu posso dizer, valorizada. E a gente tava feliz. E aí, resumindo, fomos pra Argentina, né? Nunca tinha saído do Brasil, chegamos lá, tal. Demorou pra caramba. O ônibus quebrou ainda. Nossa. Depois eu mostro uma foto pra vocês aí. Procurei na internet, o ônibus do Rogerinho quebrou. E aí, chegamos lá pra competição, que era o mais importante. E naquela época, Jaque, e como é até hoje, existem pessoas que já estavam na seleção brasileira que tinham experiências, né? E eu tava feliz por estar no grupo. Isso é uma grande diferença que às vezes você não chega no sucesso em algum lugar, porque você chega numa empresa, você já se acha, né, que tal. Não. Se você tá ali ou numa equipe de futebol, é mais ainda diferente. Tem que respeitar o processo. Eu cheguei, né, um menino mais novo, tal, reforço, tal, mas eu queria oportunidade. E aí naquele dia, não sei o que aconteceu, o primeiro jogo era Brasil e Argentina, nossa modalidade é society, só que os campeonatos são feitos dentro de estádios e lá determinado o tamanho do society, tipo uma arena. E aí a gente chegou, lotado o estádio, aquela barulheira, tal. E aí fomos no vestiário, eu tava muito feliz de estar ali com a seleção brasileira, tal. Começa Wagner, o Wagner era um bom goleiro, ele já chegou, né, como titular. Tal, Rogerinho no ataque. Aí, nossa, fiquei, né, entusiasmado, né? Caramba, vou jogar. Fomos pro jogo. Quando eu cheguei lá, assim, eu olhei, assim, ó, aquela multidão de pessoas, um desperdício com papel higiênico, não sei porquê, né? Ficar jogando papel higiênico dentro do campo, né? E aí eu olhei pro Wagner e falei, vai, agora é nosso momento. Vamos pra cima, fecha aí que eu faço gol lá na frente, hein? Vamos jogar. Primeira jogada, tomei um soco na costela. Que eu jogo de costa pro ataque, né? Tô aqui, um grandão aqui me marcando. Hoje ele é nosso amigo, o Hernandes, é meu amigo, né? E aí a malandragem, ó, pra você ver, a malandragem do futebol tem em todo lugar, né? Ele me deu um soco tão forte aqui que o juiz não viu, mas eu senti. Aí eu pensei em sair. Começou a lagrimejar meu olho, assim, de dor, sabe? Na hora que eu olhei num banco de reserva, eu falei, não, meu, eu tenho que passar por isso. Eu não posso, né? Deixar que isso me afete dentro de campo. E aí, passados alguns minutos, fui lá, o Claudinho fez uma jogada na lateral, assim, antecipei ele, chutei pro gol. 1-0 Brasil. Olha. Aí aquilo daí já saiu, a tensão, tudo já saiu. Tô em casa. Não, ali já foi, o cara podia me bater que eu não tava mais nem aí. E aí, resumindo a história, acabou o primeiro jogo, Brasil 3-1, fiz 2 gols, dei uma assistência. E aí, falei, meu, é aqui. Aí, resumindo, o Brasil foi campeão, né? Fui artilheiro, o Wagner goleiro menos vazado, e aí eu voltei pro Brasil decidido a fazer algo diferente. Por quê, Jaque? Aquele título marcou a minha história, né? Só que de 2001 em 2009, eu entendi o que era ser deficiente. Eu entendi qual era a dificuldade da minha modalidade. Por que as pessoas estavam dentro de casa e não estavam tendo um espaço na sociedade? Por que os pais dessas pessoas, ou as pessoas responsáveis, tratavam esses deficientes de uma maneira diferente? Porque eu comecei a ter contatos com outras pessoas e entender o universo dessas pessoas. E aí eu voltei para minha cidade de Mogi. Mogi é uma cidade muito grande, muito boa. E aí eu fui homenageado com o prefeito. Nunca tinha ido, né, perto do prefeito, recebi uma placa e tal. E aí o prefeito me fez uma pergunta lá, na frente de todo mundo. O que a prefeitura, o que o prefeito, o que a gente puder fazer para você. Opa, olha agora. Vamos montar um projeto social. Porque vocês sabem, eu jogo lá em São Vicente e a gente tem uma oportunidade de montar aqui. E ali eu decidi montar um projeto social para transformar vidas. Não era um time de futebol. Eu não queria ter um time ali para jogar, não. Eu queria ter um time para chegar e falar para a amiga da Jaque,
pro amigo da Jaque que ele poderia voltar a estudar, que ele poderia ter contato na academia, que ele poderia jogar o futebol, que ele poderia e pode fazer outras coisas. Não era só lá uma escolinha de futebol. Não. Porque uma escolinha de futebol, se você tá cansado daquela escolinha, você como mãe, ou né, vou tirar meu filho porque ela não deu atenção, você coloca em outra. E você coloca em outra. Você tem várias opções, você pode escolher. E a gente que é deficiente? Não tem. Não tem. Então eu teria que fazer ali o melhor lugar para que essas pessoas tivessem o prazer de estar ali. E elas terem ainda o quê? O diferencial? De entender que eu e você é importante dentro daquele projeto. Não que eu e você é importante só para jogar bola. Isso era o diferencial, jogar bola. Mas a estratégia era jogar bola. Mas o diferencial é o quê? Jaque, você pode fazer isso. Te encorajar para inclusão. Exatamente. E aí eu montei esse projeto aí, em 2009. Que legal, meu. E tá indo de vento em popa. Já são 14 anos, né? 14 anos que a gente é referência, que a gente... Como chama? Projeto Futebol de Amputados Mogi das Cruzes. Gente, então se você quiser informações, corre lá, procura no Google, né? Que aí fica fácil de encontrar. Ou então procura dentro das redes do Rogerinho também, que vocês vão ter acesso. Você estava falando sobre... A gente falou sobre esporte, você comentou sobre trabalho e relacionamento amoroso. Como é que foi? Como é que foi essa questão sua de você foi casado, né? Você tem filhos. Como é que começou? Como é que você conheceu a mãe dos seus filhos? Como é que começou essa sua relação amorosa aí? Como é que foi isso para você? Também tive muita dificuldade no começo, né? No começo tinha esse preconceito, né? Eu falei do trabalho, que tinha um preconceito, e da parte amorosa também. E foi numa igreja. Ai, que legal. Bom, na casa de Deus. Comecei a frequentar uma igreja, e aí a minha ex-esposa, né? Ela não ia lá, e as amigas iam. Dela disse, tem um lourinho lá, tal, com uma perna só, tal. E ela foi pra me conhecer. E durante um ano a gente virou amigo. Um ano, amigo de falar de tudo. E aí, depois de um ano, a gente começou a se relacionar, a gente, né, começou a namorar. E aí, depois de 2 anos namorando, ela engravidou, né, do meu primeiro filho. Só que naquela época, né, não tinha, né, todo esse conhecimento de hoje, eu fiquei muito preocupado quando ela engravidou. Por quê? Eu imaginava que meu filho ia nascer com uma deficiência, mas não tinha nada a ver. Mas na minha cabeça era. E aí, ela engravidou, teve a gestação dela toda, chegou o dia de nascer o Gustavo. Ela se preocupou com isso também ou foi só você? Não, isso é até bom você perguntar. Quando a gente começou a se relacionar e tal, ela não teve nenhum preconceito na minha vida. Isso foi bacana na parte dela. Ela me aceitou da maneira que eu fosse. Teve uma pessoa da família dela que não queria aceitar. Vou citar aqui. Que foi muito forte. E foi muito bacana da parte dela também ter compartilhado aquilo comigo. Quando ela ficou grávida, essa pessoa veio e falou pra ela assim, o que esse aleijadinho vai te dar? O que essa pessoa falou essas palavras? O que esse sem perna, sem futuro vai te dar? E ela falou, é com ele que eu vou casar, é com ele que eu vou ter meu filho. Então foi muito parceira naquele momento. Ela poderia muito bem, né, ter ouvido, falar, putz, onde eu tô entrando? Que realmente, né? Então assim, aí foi essa parte assim. Que idade você tinha? Eu tava com... Gustavo tem 20, tava com 20, né? Gente... Ele era uma criança. Sim. Tava descobrindo a vida, imagina que eu não vou descobrir a namorada. E ela tinha 17. Ela tinha 17 anos. Nasceu com 17, né? Ela engravidou com 16. E aí, quando nasceu, chegou o dia de nascer, já tava trabalhando com meu primo, e nasceu 5 horas da tarde. Naquela época não tinha carro, não tinha nada. E aí, quando nasceu, né? Ligou, falou que nasceu, tudo bem e tal. Só que eu tinha aquilo na cabeça, porque não tinha foto, não tinha WhatsApp, né? Mandar assim pra você, né? Tá aqui, né? E aí eu saí do trabalho, peguei o ônibus, super preocupado. Nossa, deve ter sido difícil pra vocês esses 9 meses, né? Poxa, e como? Aí cheguei na Santa Casa, cheguei no pronto-socorro, falei, meu filho nasceu. Convênio? Falei, não. Amanhã, 3 horas da tarde, a visita. Isso era 6 horas da tarde. 6h30. E como é que você ia dormir com um barulho desse? Aí eu falei, não é possível. Aí aqui era o pronto-socorro, certo? E aqui na outra parte era o particular. No pronto-socorro eu não conseguia entrar. Cada show. Fui andando, cabisbaixo, tal. Cheguei no particular, a porta estava aberta. E a porta que dava acesso para dentro do hospital estava aberta também. Tava esperando. Eu olhei assim. Aqui que eu vou entrar. Olhei. Aí o pessoal no balcão aqui, na recepção, o pessoal sentado aqui. E essa porta que dá acesso ao hospital, aberta. Peguei, Jaque, subi o primeiro lanche de escada.
Na hora que subiu o segundo lance de escada, uma mulher, né, a enfermeira, perguntou, pois não, posso te ajudar? Eu falei, posso, precisa de um aniversário. Minha esposa acabou de ganhar neném, eu queria ver meu filho. Tá bom, vem cá que eu te acompanho. Aí eu fui, subi. Qual que é o nome lá? Daí falei e tal. Aí ela veio com a criança, né? Tudo bonitinho assim, né? Empacotadinho assim, né? Aí eu cheguei no vidro, né? Aí eu cheguei assim, tira. Aí a mulher olhou, hã? Falei, tira. Aí ela tirou uma parte de cima, né? Mas eu queria vestir as pernas, né? Aí bonitinho, né? Aí eu, tira. Aí eu acho que a mulher falou assim, esse cara é doidão, né? Aí ela abriu assim, vi as perninhas, vi, né? Perfeitinho, assim. Aí, tranquilizei. Aí eu fui, daí a moça tava do lado, né? Você não quer ver a esposa? Eu falei, tipo, agora né? eu quero. Vamos, né? Aí me levou. Já que naquele dia eu não tinha comido nada. Nada, não tinha comido nada. Tão preocupante que eu tava, imaginando que a criança ia nascer com deficiência. E aí quando eu cheguei no quarto dela, que ela abriu a porta, a enfermeira, ela tava lá, tinha tomado aquela hack, né? Então ela tava toda assim, né? Quando eu cheguei nela assim, eu comecei a passar mal, a minha pressão. E eu falei, tô passando mal. Ela falou assim, então vai pro corredor, porque você cai aqui, eu não consigo fazer nada com você. Aí eu fui no corredor, eu falei, moço, tô passando mal assim. Aí já vieram, colocaram na cadeira de roda. Primeira vez que tinha sentado na cadeira de roda. Aí me levaram pra tomar o quê? Soro. O que aconteceu comigo? Fui parar no pronto-socorro. De onde não deixaram você entrar. A segurança olhou. Só que daí aconteceu, a minha muleta, na hora que eu fiquei, que tava lá, que eu saí pulando, ficou lá no quarto. E aí eu desci lá pra baixo, pronto-socorro. Mas nessa que falou que ia tomar soro, eu acordei assim, eu falei, não, detesto uma, né, injeção. E aí aí tipo assim, levantei, não. Eu me acordei e falei, não, tô bem. Fui parar lá, daí o segurança falou assim, o que aconteceu com você que você tá fazendo aqui? Com a minha pressão. Né? Mal eu sabia que eu tinha feito, né? Aí fiquei lá, fiquei 1 hora, mas não pra tomar soro. Pra eles trazerem minha muleta de volta. Porque eu não podia ir embora. Gente. Porque a muleta ficou lá em cima. Aí eu falava, moça, busca lá pra mim, minha muleta tá lá, eu tô bem. Não, você tem uma... Não, fiquei 1 hora, mas enfim, foi assim, a melhor hora que eu fiquei, porque eu vi que o meu filho foi perfeito. Aí depois nasceu o Emanuele e depois nasceu o Lorenzo. 3 filhos 3 você tem? filhos. Olha que beleza. 20, 16 e 10. E aí o Lorenzo, né, o último que chegou, foi totalmente diferente dos dois. Porque as duas crianças, lógico, né, eles não tinham dificuldade comigo, né, tal, mas nunca mexeram na minha muleta. Ele sabia que a muleta era coisa pra mim andar. O Lorenzo era terrível. Quando era 2, 3 anos, ele pegava a muleta assim, ó, e levava, escondia, colocava na sala. Não acredito. Ele era complicado. E aí você fazia o quê? Você consegue sair, você consegue eu se ia deslocar? pulando lá, às vezes falava, Lorenzo, traz a muleta aqui, hein? Ó, o pai vai brigar. Aí ele trazia todo sorridente lá. Era uma coisa que fosse um acessório. Ele tava brincando. Uma brincadeira. Então, assim, com as crianças, né, que são os melhores filhos que eu tenho, me aceitaram, né, gostam de mim. A Manu não gosta muito de ficar postando foto, que ela fala assim, pai, todo mundo te conhece, então... Você é famoso, não é? Não vai ficar enchendo o saco. A gente vai contar mais um pouquinho aqui, né? Então, assim, mas foram 3 filhos, assim, né, os 2 primeiros, né, muito abençoado, e o terceiro veio pra fazer... A festa comigo, né? Graças a Deus. E os 3 vieram normais, era uma preocupação. Sim. Com a segunda, você já não teve essa preocupação. Aí depois eu comecei a ter um entendimento, porque daí eu fui fazer o esporte, aí eu entendi por que eu nasci assim, e aí a cabeça muda, né? Daí o leque de informações chega e você começa, né, ali a entender. Mas no primeiro eu falo pra você que foi muito difícil ali, porque eu imaginava que poderia nascer um deficiente. Mas depois nasceram todos perfeitos. Janinha, vou fazer uma pergunta pra você, posso fazer? Claro, por favor. Não, como é que você sente hoje muito preconceito e como que você administra isso? Hoje não, hoje já não tenho mais preconceito. Hoje a minha cabeça mudou. Mas você percebe preconceito das pessoas com você? Sim, ainda? Algumas têm. É mesmo? Infelizmente, algumas têm, e a gente tira de letra, assim, alguns momentos, né? Geralmente, quando eu andava com o ônibus, né? Você entrava no ônibus, parecia que você estava assaltando o ônibus, porque todo mundo levantava, né? Senta aqui. Aquela preocupação, né? E eu entendo esse lado. Isso é legal. Com certeza. Mas às vezes você não tá ali. Você fala uma vez pra você, não, já que eu não quero. E a pessoa fica insistindo, sabe? Tipo assim, que nem várias vezes a pessoa fala assim, não, senta aqui, você é um aleijadinho. Eu não sou um aleijadinho, né? Isso eu não quero sentar porque eu tenho um motivo. Mas às vezes as pessoas, né? Elas... Falta alguma coisa ali para ela entender que as pessoas não são aleijadinhas, que as pessoas, né, podem. Acho que falta até informação também, né? Porque a pessoa sem informação, ela acaba errando. Então... Com certeza. Mas em matéria do que eu era e o que eu sou hoje, cresceu bastante na informação. Hoje, assim, a pessoa com deficiência, a gente consegue ver temas dentro de faculdades, escolas, assim, na parte da inclusão, assim, a gente ganhou bastante.
ônibus adaptados, várias coisas, né? Vagas, coisas que antigamente não tinha. Então, assim, houve uma evolução. Mas hoje eu não me sinto assim, né? Não tenho mais preconceito, eu tiro de letra. Às vezes, né, eu dou um ensinamento, eu falo assim, ó, não é dessa maneira, que se você quiser tratar uma pessoa com deficiência, olha, seria legal você falar dessa maneira. Então, assim, para dar uns feedbacks ali legais, né? Lógico, tem dia que você não tá legal, né? Então, às vezes, sai alguma coisa assim, mas eu sempre tento informar. Porque eu já passei por muito disso. E muitas pessoas hoje que eu, através do meu projeto, sofreram também. Quase as mesmas coisas que eu sofri. Quantas pessoas você tem dentro do seu projeto? Hoje a gente tem 50 pessoas diretamente, né? Do projeto. Mas ao longo aí dos 14 anos passaram mais de 400 e poucas pessoas. Mas aí o objetivo é que essas pessoas entrem e como é que funciona? O que é que você oferece lá? Hoje a gente tem... É uma preparação? Que tipo de preparação? O primeiro passo é a gente tem assim, né? A parte da pessoa se aceitar como deficiente, né? E aí você tem pessoas preparadas psicologicamente? Antigamente eu fazia essa parte didática, né? De psicólogos lá e conversar através da experiência. Hoje a gente tem os professores, tem o fisioterapeuta, tem a psicóloga, então sim que tem essa parte. E a gente incentiva essas pessoas a fazerem o esporte e depois ter algum outro tipo de segmento. Mercado de trabalho, estudar, fazer alguma coisa. O esporte como autoestima para se recolocar na sociedade. Exatamente. Se sentir valorizado. E as experiências que a gente tem dentro do próprio projeto é fantástica. Porque às vezes você chega lá, poxa, o cara perdeu a perna por um acidente de moto. Aqui só para amputados. Só pessoas amputadas. E aí o cara chega e conta aquela história. E aí eu aprendi com o professor Ronaldo de cada um se apresentar. Então, quando você chega no meu projeto, se você não tem uma deficiência, não, todos vão se apresentar. E ali um começa a contar a história. Olha, eu tinha uma vida errada, eu era usava droga, tal, perdi minha perna com um tiro de 12. Nossa. Aí perdi a perna, e aí o Rogério sempre me via, sempre me fazia o convite, eu não queria, até que um dia eu vim. E a partir daquele dia, a minha vida mudou. Porque eu comecei a olhar essas pessoas que estão aqui, que também tiveram a dificuldade, e hoje eu vejo o brilho no rosto, um brilho no olhar. O que, na verdade, você faz com eles é aquilo que você não conseguia fazer com você quando você chegava lá na quermesse. Você não conseguia olhar para aquela outra pessoa que tinha o mesmo problema com você. Hoje você obriga as pessoas a fazerem isso, porque se elas olharem os outros, elas começam a se aceitar. Isso, exato. E aí eu pego a família. A família para escutar. Porque às vezes, o que acontece? Até nos dias de hoje, por mais que a gente está falando, né, que eu falei que evoluiu, mas existem algumas famílias que chegam ainda. Não, o meu filho não vai para a escola, porque as pessoas ficam falando dele. E aí a gente fala, não, ele tem que estudar, ele tem que enfrentar esse medo, ele tem que enfrentar. Por causa disso, isso. Causar um trauma. Exato. E aí acaba prejudicando sem perceber. Com certeza. Então, assim, é o que eu falo do cristal, né? Tem um cristal aqui que, não pode. Não, por que não pode? Ele pode, ele tem que ir, ele tem que tomar chuva, ele tem que cair, tem que levantar. Então o nosso projeto é esse, é diferenciado. E aí depois tem a resenha. A resenha, aí os caras começam a inventar. Tipo, o cara perdeu lá com um acidente de moto. Aí chega um pessoal que não conhece, os outros já conhecem, aí ele fala, o meu foi com tubarão, tava lá no Recife, lá. E o cara começa a contar, é sério, né? Mas é mentira. Então, assim, os caras mesmos começam, né? E aí as pessoas, né, entendem que aquele momento de dor já passou. E um relato muito importante de alguns que, né, quase 80%, minha vida melhorou após eu perder a perna. Olha que loucura. Por que melhorou? Porque hoje eu jogo num time, hoje eu participo de um esporte, hoje eu sou uma pessoa, né, bem vista na minha família, as pessoas me querem bem. Hoje eu realizei um sonho de ir para uma seleção brasileira. Hoje eu realizei um sonho de ir para outro estado, coisa que eu não tinha. Então você olha que doideira, né? A pessoa falar que aquilo foi melhor. Eu já escutei relatos, assim, de pessoas que passaram por problemas físicos, né, de ou perder uma perna, ou perder um braço, e falar assim, hoje a minha vida é muito melhor, porque hoje... Eu estava assistindo, inclusive, um documentário, eu acho que é no History, não me lembro, acho que sim, de uma mulher falando que ela tinha perdido o braço porque caiu um portão em cima do braço dela, o braço ficou pendurado, e ela só conseguiu se sentir livre, liberta, depois que tiraram o braço dela. Na verdade, foi o braço esquerdo. E ela ficou só com o braço direito, porque enquanto ele estava solto aqui, porque quebrou, né, e ficou preso pelos músculos e pela pele, não conseguiram reconstruir. E aí o braço ficou bobo, não servia para nada. Ela falou, eu ficava carregando aquele braço.
E aí, aquele peso, quando... né? E ela ficava carregando mesmo, não servia pra nada. Ela falou, quando tirei aquilo, foi que eu ganhei minha vida. E pra mim foi a melhor coisa que me aconteceu, porque eu comecei a dar valor na vida de outra forma, por outros aspectos. E eu consegui ajudar muitas pessoas, porque as pessoas, elas vêm pra cá com uma missão. De repente, você veio assim, com essa missão, para poder fazer esse trabalho social que você está fazendo e criar mobilizar a sociedade para olhar para essas pessoas. Escuta, você é uma pessoa normal, o seu negócio está aqui, você pensa, você é atuante. Uhum. Não é porque te falta um membro que você pode entregar a sua vida, a sua trajetória, porque está te faltando um membro. Não, aquilo dali tem que ser um agente de motivação e de superação para você mostrar que você tem uma capacidade a mais e fazer a diferença. Que é o que acontece com você, cara. Em que clube que você joga? Em que time que você joga? Conta aí. E aí, né, montei esse projeto social. E aí, em 2015, a gente fechou com o Corinthians, né? Ah, que legal. Tinha também, assim, ali, pessoas ao meu lado, no qual eu falei da dificuldade de... Como é que você chegou, né? Conta aí como é que você chegou lá. Então, a gente tem uma grande dificuldade em fazer o esporte para pessoas com deficiência no Brasil, né? Não tem apoio, não tem ajuda, né? Eu, graças a Deus, não posso reclamar. A Mogi das Cruzes sempre me apoiou e ajuda até os dias de hoje, né? Com a estrutura que eu tenho, mas a gente precisava de mais. Uhum. Por que também, Jaque? Quando eu montei o projeto, eu não imaginava que ia vir muitas pessoas. Eu sabia do cenário que tinha. Uhum. E como que eu ia falar não para você, sendo uma pessoa amputada? Se eu faço um trabalho de inclusão, eu não consigo fechar. E fala, não, já tenho 10. 10 é mais fácil lidar com 10 do que 20, 30. 10 é 10 muleta, 10 é 10 comida, 10 é par, tudo 10 camisa, tudo fácil. E aí começou a ter uma proporção maior. E aí em 2015, eu conversando com o Daniel, né? Tá nos assistindo ele, que ele sempre nos acompanha. Foi o Tabushi. Meu, eu tive uma ideia. Se eu fechar o nosso projeto com um time profissional, série A, B, C ou D, imagina comigo. Vamos ganhar marketing, vamos ganhar visibilidade, vamos ganhar recurso e vamos ganhar autoestima. Olha, o meu filho joga no time tal. Olha, o meu sobrinho joga tal. E pra modalidade vai ser um baque, né? Sim. Aí ele falou, pô, é verdade, igual o futebol feminino naquela época, né? Tava começando, né? Falei, poxa, bacana. E contei pra ele, mas não falei pra ele, vai lá e sai procurando. Falei, mas também não falei assim, num plano de ação, sabe, Jaque? Vou fazer isso que eu vou em tal lugar. Não. Comentei com ele, comentar. Passado-se um mês, ele falou, marquei uma reunião com você no clube tal. Eu falei, onde? Lá no Corinthians. Eu falei, sério. Só que naquela época eu já era o Rogerinho. Já era o Rogerinho o quê? Já era, acho que eu tinha 400 e poucos gols, já era campeão da Copa América 3 vezes. Você já tinha um histórico, já tinha, né? O meu projeto social foi referência. A HBO veio fazer documentário, um pessoal do Japão veio fazer documentário, dos Estados Unidos, vários documentários vieram fazer nosso projeto. Então já tinha um quê? Eu tinha um tanto assim, já de jornal, assim, ó. Aí eu tinha na original e aí fui na Xerox, né? Tirei lá, Xerox. Tão assim, ó. Já foi com o seu currículo? Não, já fui desse tamanho. Cheguei lá na mesa lá, fomos lá. Aí foi o professor na época que trabalhava junto comigo, na época. E o Daniel foi junto, tal. Sentamos lá na mesa da diretoria do Corinthians, no Parque São Jorge lá, tal. E aí eu falei, não, agora eu tô grandão, né? Tô no Corinthians. E aí o cara, né, contei um pouco da minha história aqui pra ele, rapidinho e tal. Ele, pô, bacana, não sei o quê. Vamos fechar aqui o contrato. Nossa! Caraca, meu! Falei, fechou, mano, grandão. Só que é o seguinte, a gente não tem dinheiro. Oi? Tipo, não tem dinheiro. Mas você pode utilizar o marketing, as nossas redes sociais e a camisa do Corinthians pra buscar parceiros pro seu projeto. Totalmente 100% revertido pro seu projeto. Opa, aí a gente tá começando a falar a mesma língua. Aí eu falei, na hora, né? Vamos falar, não quero. Aí, fomos os primeiros time, né? Começamos em 2015, tá, até os dias de hoje, né? Aí foi crescendo, a parceria tem que ser sempre os dois lados, né? No começo a gente começou nesse tipo 0-0, né? -1, né? E aí hoje a gente tem, assim, uma parceria bacana, hoje a gente é registrado, né? Então, assim, a gente conseguiu alavancar uma parceria, e tá até o dia de hoje. Tem outros times que tem futebol de amputados? Hoje tem o Santos, tem a Ponte Preta, Bahia. São 27 equipes no Brasil, mas são poucas que tem. A Aparecidense também tem. A minha ideia futuramente é fazer com que igual o futebol feminino, que os times abracem a parte social
cada clube pudesse abraçar a parte social. ESG, né, Rogerinho? ESG, inclusão, é isso daí. Essa parceria que a gente vai fazer para ajudar as pessoas aí com deficiência, não só do futebol de amputados, mas de outros esportes que faltam. E quando você tem campeonato, vocês jogam, aí são só com os clubes que têm a mesma modalidade? Só futebol de amputados, aí entra, né? Hoje nós participamos do Campeonato Paulista, né? São 12 edições, eu fui 12 vezes artilheiro e tenho uns 9 títulos. 6 com o Corinthians, né? Que antes era Mogi Futebol Amputados, né? Agora esse ano a gente foi campeão de novo. Que legal, recentemente. Parabéns. E aí a gente tem Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, e a nível de seleção brasileira tem os campeonatos mundiais. Começou agora a ter, a partir do ano passado, eliminatórias da Copa. Isso é muito bom porque são 75 países que praticam no mundo a modalidade. Não é a modalidade paralímpica ainda. Isso que eu ia te perguntar. A gente está na luta, na batalha que seja, para que seja a modalidade paralímpica, e aí a gente começa a ter recurso do Comitê Paralímpico para fomentar a modalidade. Por que fomentar? Para ter mais estrutura. Hoje nós falamos de um campeonato brasileiro de quinta a domingo, emenda de feriado, porque o atleta ele não vive do esporte. Esses atletas que praticam futebol amputados, vou falar que 95% tem que trabalhar. Tem que trabalhar, tem uma carreira paralela. Que é. Então, assim, eu tô nessa luta, né? Durante 2015, quando eu fechei com o Corinthians, eu comecei a ir pro Brasil, montei clínicas de futebol de amputados, montei um calendário organizado para que estejam as competições, para que esses times que estavam começando tivessem ali uma referência de poder jogar. Por que eu falava para eles, quando eu fui lá em Goiânia, quando eu fui em Minas, você tem que tratar diferente o seu atleta. O deficiente só vai jogar com o deficiente. Se você não tiver uma estrutura mínima, não estou falando de dinheiro, não é dinheiro. Se você puder dar dinheiro, melhor ainda você vai ajudar a condição dele. Mas você tem que dar uma condição mínima, que é um campo, um horário para ele treinar, e os professores. Porque ele vai motivar a estar ali fazendo parte daquele ciclo, daquele momento. Porque se não tiver isso, a familiar dele vai começar a questionar. Ô Joaquim, o que você vai fazer lá? Você vai jogar com quem? Ô Joaquim, tá na hora de trabalhar. Então os caras começaram a entender que a gente tinha o quê? Valorizar essas pessoas amputadas. E aí foi crescendo. Em 2015, quando eu fui pro Brasil, né, andar, nós tínhamos 8 equipes no Brasil. Em 2019, a gente estava com 23. Nossa. E isso eu não ganhei R$1. Você fala assim, fui lá porque tinha não. Colocando dinheiro do bolso. Tem que levar ele. Levava um time lá, vamos jogar, vamos fazer isso e tal. E deu certo. E hoje você tem, quando eu falo assim, tem bastante afiliados no Brasil, que tem um monte de cara que fala, não fosse você, não é que eu tô falando de eu, né? Sim. Mas isso é o melhor troféu que eu tenho, são essas vidas que eu transformei. Não são os títulos, né, que eu tive, né? Mas são essas vidas que eu consegui transformar. É o que você veio fazer aqui, né? Transformar vidas através da sua experiência, através da sua história, através da sua garra, sua dedicação, aquilo que você de fato acredita. Você é uma referência dentro do esporte. Todo mundo sabe, você tem amigos famosos, né? Outro assunto aí que a gente vai tocar aí, né? Eu sempre tive um sonho, né? Vários sonhos, né? A gente tem que, eu acho que, viver por sonhos, objetivos, né? E aí eu me via na televisão, aqueles jogos das estrelas famosos, né? Tem um que fez sucesso, né, no São Paulo, né? O Cafu, né? Nosso grande amigo, né? E eu olhava aquilo lá, campeão, né, mundial. E eu via aquilo, eu falei, eu quero um dia jogar lá com esses caras, né? Jogar, né? Não falava nem conhecer, era jogar, ter vontade de jogar. Porque eu jogava com os caras normal. E aí um belo dia, tudo em 2015. Aí 2015... 2015 foi sua virada, né? Foi. Eu falo que são 2 anos, né? Em 2001 que eu comecei, quando eu fui pai, comecei o esporte, né? Comecei a trabalhar, né? São 3, na verdade. 2009 que eu cheguei na seleção, e aí eu montei um projeto social. E 2015, que a gente conseguiu engajar algumas coisas, e é onde eu, né, meio que comecei ali a minha trajetória. E aí eu vi lá um cartaz no Facebook. Jogo das Estrelas lá em Itu, estado Ituano, Cafu versus amigo do Juninho Paulista. Aí eu fui no Messenger, né? Já tinha um currículo, né? Já era jogador de currículo. Olá, aqui é o Rogerinho, tal, atleta da seleção brasileira, tantos gols, não sei o quê, campeão isso. Gostaria de uma oportunidade de estar participando do seu evento. Mandei, né? Jaque. O nome eu já tenho? Não, na hora que o cara ver, o cara vai falar, Rogerinho, né? Tanto, imaginei, né? Você imaginou, o cara vai ver lá, vai me chamar, mandei umas fotinhos lá. Passou outro dia, olhei lá, nada. Outro dia, nada. Que raiva. Já usou Ctrl+C e Ctrl+V? Já. Copiar e colar? Fui de novo.
A persistência do rapaz, chefe. Jaque, resumindo, mandei... Isso é bom exemplo. Mandei mais de 100. Sério? Uma hora ele tinha que ver. Durante um mês. Faltava 2 meses pro evento. E mandei. Um belo dia respondeu. Eu nem acreditei. Assim, eu olhei lá. Boa tarde. Lembro até hoje. Assim, ele falou assim... seja bem-vindo ao Jogo das Estrelas. Por favor, comparecer... Eu não lembro o dia. Eu não lembro o dia, né? Exato. Mas eu lembro a hora. Às 16 horas, no estádio do Ituano. Seja bem-vindo. O cara colocou só isso. Bem básico. Danilo, te amo. Danilo Andrade. E aí, meu, eu vi aquilo, eu falei, meu, me chamou. Aí, nossa. E pra chegar até o dia? Fiquei, meu, entusiasmado. Maluco, contei né? pra minha família, tal. Aí naquela época eu já trabalhava, já tinha um carrinho, né? Você dirige normal? Dirige normal. Aí peguei estrada, era pra chegar 4 horas, né? Você não para também, né? Você pega o carro e vai para outro canto. Vambora. Não tem medo, não tem nada. E aí cheguei meio-dia, Jaque, lá no estádio. Cheguei no Era pra estádio. chegar às 4 da tarde, você chegou meio-dia. Meio-dia, né? Mas que eu não tava ansioso. E aí, meu, tinha uma barraca de pastel lá, o cara tava montando lá, esperei montar lá, fomos lá, eu e minhas crianças comer um pastelzão lá. Você foi com a família? Foi, levei a família. Aí comemos. Quando deu 3 horas, começou a entrar uns carros importados, assim, ó. Dentro do estádio, assim. Aí o pessoal, né, todo de preto, com o toque lá e tal. Aí eu falei, acho que é ali que a gente vai entrar, né? Aí foi, mas às 4, né? Falei, 3h30, vou, né? Aí fui. Entrei assim, atrás do carro, assim, fui indo. Parei na menina, ela falou assim, olá, seja bem-vindo, tal, seu nome? Ela falou, é o Rogério Rodrigues de Almeida. Ela procurou assim, falei, Rogerinho. Aí ela procurou, né, virou assim, né? E aí o segurança do lado, e ela, moça, é Rogerinho? Falei, do Corinthians. Do Corinthians. Seleção, né? Seja bem-vindo, ó, só seguir aqui e tal. Estaciona seu carro lá, eles vão levar a sua família pro camarote e você vai pro vestiário. Aí entrei, né, todo feliz, entrei. Aí cheguei lá, na hora que eu fui parar o carro assim, ó. Aí o Cafu tinha acabado de chegar também, tava descendo o carro. E aí, beleza? Eu, mano, o Cafu. Cafu, mano. Falou comigo? Né? Daqui a pouco o Falcão. Aí minha família foi e entrei no vestiário. Quando você entra no vestiário, só vê os caras campeões. Como que faz? Educação. Olá, boa tarde. Sentei, né? Aí sentei assim, fiquei olhando, né? Igual tô olhando pra você assim. Falei, nossa, é a Jaque, meu. Sabia ela na TV. Eu tô aqui com ela, conversando, né? Nossa. E aí passou um monte de coisa na cabeça. E aí os caras começaram na resenha, né? Que vocês sabem como que é e tal. Lá. Aí daqui a pouco vem um cara assim, daqui a pouquinho, o jogo era 6 horas da tarde na Sport TV. Time vermelho, time branco, o nome tá ali, peguem as camisas e troquem, a gente não pode atrasar, tal. Aí eu fui lá olhar, né? Daqui a pouco eu vi no time vermelho, Rogerinho K11. Falei, nossa, tô entre titular, né? Aí fui. Fui no número 11, sentei, aí tinha um 10 e um 9. O 9 era o Dexter. O Dexter, rap, né? Sentado aqui, o Netinho de Paulo tava de frente com ele, conversando. E aí o Dexter começou a colocar a camisa, assim, Dexter, já contei isso aí pra você, né? E a camisa não entrava, que era bem justinha. E eu tava com uma camisa grandona, assim, ó. Aí o Netinho falou assim, jovem, não sabia quem que eu era, né? Você não quer trocar de camisa com o Dexter, porque tá meio apertadinho aqui, né? Aí eu contei, né? 11, 10, 9. Eu já era Rogerinho R9, né? Aí você falou, a camisa é minha. É, eu mesmo. A camisa é minha. Peguei ela, coloquei tal. Fomos pro jogo, lotado o estádio. Era ao vivo Sport TV. E dentro tinha um narrador, narrando. Começamos o jogo. Aí quem que tava do outro lado? O Cafu e o Denilson, né? Daí tava os caras todos lá, né? Contra. A bola, começou o jogo. A bola vem do outro lado assim. O cara lançou uma bola pra mim, assim, ó. E o Cafu era lateral direito e eu tava jogando na ponta. A bola veio vindo assim, ó. Aí, daqui a pouco, assim, jogando, não sei quem tocou a bola, falou assim, manda a bola pra ponta. E fica um silêncio no narrador. E a bola vindo até mim assim, ó. Eu acho que ele imaginou assim, vai derrubar o deficiente lá, mano. Certeza. Aí a bola vem assim, deixa ela pingar aqui. Deixa ela cair no chão assim, né? Aí o cara fala, nossa, ele sabe jogar. Tipo, aí todo mundo começou a aplaudir, né? Eu falei, lógico que eu sei, eu tô fazendo o quê? Aí eu fui pra cima do Cafu. Aí o Cafu falou assim, sério, olhando igual eu tô olhando no seu olho, assim, falou assim, se você vier pra cima com gracinha, eu vou te derrubar. Falando sério, né? Aí o cara falou, sério, eu travei, né? Essa muleta travou. Aí ele, é brincadeira, faz o que você sabe fazer aí, e o pessoal quer ver isso. E aí ali, meu, joguei e tal, fiz gol, dei passe, acabou o primeiro tempo, veio a mídia inteira, assim, eu nunca tinha visto, assim, ó. E todo mundo assim, meu, como que você é jogar com uma perna só? Nossa, você joga na seleção, olha, que não sei, como que é jogar com o Cafu? Virou notícia.
Eu ganhei manchete do jogo. Rogerinho R9 rouba a cena em Jogo das Estrelas. Saiu no jornal uma fotona, assim, ó. E aí, foi meu primeiro contato com esses caras, sabe? Assim, e o que foi o diferencial desses caras? Me incluíram. Não tiveram piedade. Mas depois tiveram intimidade, que foi, ó, meu Deus. Que aí começaram a zoeira. Preço. Nossa, aí começa. O Rogerinho vai com uma perna, volta com a outra. Mas foi legal. E aí em 2016, aí em 2017 foi o ano que eu apareci mesmo pro Brasil todo, que foi que eu jogar com o Neymar e com o Ronaldinho, Gaúcho. Falcão, Craque Neto, enfim. E aí, foi o ano que eu, assim, né, comecei a jogar vários jogos e até os dias de hoje, né? E virou amizade. Isso que é o bacana. Os caras me trataram como uma pessoa normal. Tem a resenha, né, hoje, né, dentro do vestiário, tem, que os caras tiram, que falam que eu sou chato pra caramba, que eu peço 2 meião. Por que eu peço 2 meião, hein, Jaque? Pra deixar o pé mais confortável, né? Sim. Entendeu? Por isso que eu uso 2, entendeu? Não é porque eu tenho um pé só. Então tem essas resenhas, né? Que é legal, né? Uma vez o Falcão... Eu ia falar pra colocar um em cima do outro. Exato, é o que eu faço. O craque Falcão do futsal, né? A gente vai fazer um evento beneficente. E aí ele postou uma foto no feed dele. No feed dele lá. Aí só que ele colocou umas hashtags, né? Tipo, Rogerinho nunca chutou de esquerda, tal. Uma brincadeira. E aí meu celular tinha acabado a bateria, né? Isso não te incomoda mais, né? Não. Virou festa, virou bagunça. Normal. E aí nós aqui... Ele, entra no seu Instagram, entra no Instagram, né? Comenta lá as fotos lá que os caras estão batendo em mim. Eu falei, azar o seu? Quem mandou você escrever? Ele, não, vai lá, mano. Só que aí os amigos foram nesses posts, que eram 3 caras, né? Que não tem a mentalidade aberta. Eles são amigos há muitos anos, eles têm essa intimidade um com o outro. Isso não faz com que o Rogerinho seja menos nem mais. O Falcão não é esse tipo de cara. Você tem que entender a amizade que os dois têm, a brincadeira que os dois têm. Aí depois eu fui, né, carreguei o celular, fui lá e falei, não, eu tenho amizade com o Falcão, não me sinto ofendido, jamais. Eu acho que tem que tratar as pessoas normais. E é isso que a gente tem, essa amizade. Então, e aí tá uma coisa muito boa. E o que eu levo com isso, essa mensagem, né? Igual recentemente estava lá em Palmas, Tocantins. A superação. Muitas pessoas, né, que olham para mim correndo com a muleta, vendo, né, com outras pessoas, deficiente visual, cadeirante, elas podem fazer aquilo que elas têm vontade de fazer. Então, assim, isso é legal. A pessoa olhar e falar, tava desanimado, né, eu tava lá em Palmas, nem ia vir nesse jogo, você me fez vir aqui com um outro olhar. Que a vida não é aquilo que eu tô passando. Que aquilo é passageiro. E se eu olho para você, essa alegria, essa felicidade de você correndo, a minha vida não pode ser ao contrário. Olha que bacana, sabe? Isso é massa de você ouvir, né? E aí estamos aí com a rapaziada aí, fazendo gol pra caramba. E isso é postura, né? Isso é uma postura diferenciada. Então, você veio realmente para ser professor. Quantos anos você tem, Rogerinho? 40 anos. E não dá pra saber, nem imaginar que você tem 40 anos, cara. Eu o braço, né? Ficou bonitão. Ficou novinho. 0 bala. E aí você continua jogando com a mesma vitalidade? Continuo, de quando você tinha 20? Me guardo, né? Assim, faço academia, tento fazer uma dieta, mas é difícil, né? Treino constante na semana, né? Então, assim, aprendi muito que a gente tem que cuidar do corpo, né? O corpo e a mente, a gente tem que estar ali sempre cuidando. E é um cara que eu quero jogar por mais tempo, né? Um dia eu fui com o Ademir, né? O Divino, né? Fui no evento com ele tem 81 anos. E você vê ele lá correndo. Você vê. Então, assim... Às vezes a carreira não acaba, né? A gente que acaba com a carreira. Exatamente. Então, assim, quero jogar em alto rendimento, tem mais 10 anos aí em alto rendimento. Depois continuar jogando, né? Mas eu tenho... Mas junto com isso você também carrega, né? Esse seu trabalho de inclusão, que é o máximo de despertar das pessoas para elas continuarem dando o melhor delas, independente dos problemas que elas estão enfrentando. Isso é a coisa que eu não largo, né? Eu gosto da minha carreira, gosto do que eu faço, né? Mas o meu projeto é o meu xodó. Você joga futebol para uma coisa, você cuida das pessoas para outra e você trabalha para se manter. Então, como é que é isso? Você joga futebol como prazer, como lazer, você cuida das pessoas como missão. Exato. E você trabalha para se manter. Exatamente. É isso aí, esse é meu legado. Hoje eu não vivo do esporte, né? Tem alguns amigos, parceiros, né, que me apoiam. Não dá para viver do esporte ainda. Não, ainda não. Tô entrando nesse meio das palestras motivacionais, né? Qual eu tenho o privilégio de ir para as escolas, né? Lá em Mogi a gente fez mais de 50 escolas nesses últimos 2 anos. Essas palestras motivacionais que você faz para a escola são para crianças normais aceitarem... A parte da inclusão, do bullying, né? Da pessoa, das crianças entenderem ali, né? Racismo, tudo isso. Hoje a gente envolve tudo, racismo, droga, né? Gente, tudo isso da ESG, é o que a gente sempre fala aqui. Esse trabalho que ele faz é um trabalho de inclusão que entra na parte social.
que é fundamental. Então, as pessoas estão muito engajadas com isso, né? Exatamente, Então, assim, quando a gente vai para dentro de uma escola, eu tenho atletas que eles eram no mundo das drogas. Eles estavam lá e teve um que perdeu, né? Tava errado, perdeu um membro, uma perna. Então, assim, a gente bate muito forte, dependendo da idade dos alunos. Aí, então, a gente vai com um tema abordado. É adolescente, 15, 16, 17 anos. Então, a gente vai falar de cada um, mas eu vou enfatizar as drogas, as bebidas, as más companhias. Por que foi importante eu estudar? Onde que eu tô? Então, assim, você quer ser um jogador? O que você quer ser aquilo? Então, a gente aborda determinadas pessoas. Empresários. Qual que é vendas? Por que eu poderia... Hoje eu me vendo, hoje eu vendo meu projeto. Qual a maneira de você ter um plano de sucesso? Então, assim, determinadas situações a gente vai de um coisa. Mas qual o propósito? Da inclusão. Do preconceito, da superação. Essa é a nossa meta. É isso aí. Nossa, cara, muito legal. Olha, o que você deixou aqui foi um legado de superação, de incentivo, da gente se melhorar cada vez mais como ser humano. Todo mundo pode, todo mundo deve. E cuidar do próximo, ter esse olhar, né? Eu sempre falo, ouvidos para ouvir, coração para sentir e os olhos para olhar. Porque você tem que sentir aquilo que você escuta, aquilo que você vê. Você tem que trazer, você tem que interiorizar. Isso daí é empatia, né? Sim. Então, é o olhar que você tem. Então, todo problema de bullying que você sofreu, de preconceito que você sofreu, de exclusão que você sofreu, no final das contas, você trouxe tudo isso daí, você modificou para trazer entregar para a sociedade um projeto, um legado de inclusão que é muito, muito, muito importante. Ainda bem que você veio e você entendeu a sua missão e que você está engajado nisso e a sua entrega ela é fundamental para a sociedade. Com certeza. Antes de encerrar, lembra que eu falei para você lá do Saci lá que eu chorei? Sim, conta. Pode dar risada, hein, galera? E aí já era o Rogerinho, o projeto, né, tranquilo, telefone, há 3 anos atrás, o telefone tocou, alô, é do Rogerinho aí e tal, do futebol amputado? Eu falei, isso mesmo. Aqui é fulano de tal. Falei, opa, tudo bem, posso te ajudar? Rogerinho, então, eu tô com... Não sei como te falar, mas eu queria te fazer um convite, mas pelo amor de Deus, não quero ser delicado com você. Eu falei, não, aqui já não tem mais esse negócio de preconceito, pode falar, o que você precisa? Então, a gente é de uma produtora X e a gente queria fazer um evento em São Paulo, vai ter um cachê, né? Vai ter um carro para buscar, vai ter comida, vai ter fotógrafo, né? Vai ter pessoas legais nesse meio, mas eu não sei como te fazer esse convite. Falei, faz, né? Fala, né? Se você não falar, eu não vou saber se dá para mim ou não, né? Então, a gente quer fazer um teatro do Sítio do Pica-Pau Amarelo. Aí eu falei assim, poxa, que bacana, você tá me chamando pra ser o Pedrinho? Aí ela começou, tipo, não é essa, né? Aí eu falei, não, pode falar, você quer um Saci Pererê, né? Ela, Rogerinho, pelo amor de Deus, eu não quero jamais, né, ser indelicada. Aí eu falei, não, vai tranquilo, aqui o preconceito não tem mais, a superação já bateu. Meus meninos aqui são nota 10. Aí ela falou, tem um cachê de R$1.000, certo? Aí vai ter um carro pra buscar, vai ter, né, comida lá, vai ter o pessoal, mais ou menos assim, um evento vai durar umas 3 a 4 horas, né? Eu falei, posso fazer uma proposta pra você? Aí ela falou, pode. Posso levar 2? Aí ela, 2? Eu falei, 2. Por que 2? Eu falei, porque um cansa. Aí ela começou a dar risada, né? Nossa, você é demais. Eu falei, porque um vai ficar pulando lá, vai cansar. Levar 2, né? Então... Aí ela falou, mas não tem cachê pra 2. Eu falei, não, vamos rachar esse cachê pra 2. Fica tranquilo, os caras iam de graça. Ela, de graça? Eu falei, os caras iam de graça. Os caras não tem... Você não tem ideia, você tem que conhecer esses caras é pra frente. Aí, beleza. Peguei e falei que tinha 2, né? Aí peguei, desliguei o telefone, liguei pro Negão, Washington. Liguei pro Negão. E aí, Washington, beleza? Fala aí. Eles me chamam de presidente, né? Fala, presidente, beleza? Washington, seguinte, tem um evento em São Paulo, vai vir um carro pra te buscar, vai ter comida, bebida, muita gente, um evento top. Tá a fim de ir? Claro, presidente, você falou, tô com você. Falei, você vai mesmo? Vai. Mas o que eu tenho que fazer? Falei, não, vou falar o principal antes. Você vai ganhar R$500. Ele, sério? Sério? Tem todo mês não? Eu falei, posso tentar, né? Vai depender de você, né? E ele não sabia o que era. Aí eu falei, você vai fazer o Saci Pererê lá no teatro do Sítio Pica-Pau Amarelo. Ele, sério mesmo? Sério? Eu falei, ele falou assim, vai usar a bermudinha vermelha? Eu falei, bermudinha, gorrinho, a caráter, beleza? Não, tô junto. Ó, vou chamar o Serjão. Ele vai chamar o Serjão? Vamos, pra você não ir sozinho, tá? Pra você revezar com ele, beleza? Aí o cachê é 500 pra cada. Ele, tá bom. Aí o Serjão, ele é pastor, né? Aí liguei pra ele. Pastor, graças a paz, irmão. Eu, amém. E aí, pastor, tá bem? Tô bem, mano. Pastor, é o seguinte, tem um evento em São Paulo, já convidei o Negão, o Washington vai ter um carro pra buscar você, vai ter comida, bebida, vai ter muita gente bacana e eu tenho certeza que você vai ser uma estrela lá. Ele, abençoado, sério mesmo, pera. E outra, R$500. Glória a Deus. Falei, amém, irmão.
tamo junto. Aí eu falei assim, aí o que eu vou fazer? Você vai ser o Saci Pererê. Só que o seguinte, pastor, você não vai colocar o cachimbo na boca, hein? Porque Saci Pererê e o pastor não combinam. Então, o cachimbo você não vai colocar. Não, irmão, pode ficar tranquilo, tranquilo. Aí, resumindo a história, já eles foram, os caras abrilhantaram o evento. O pessoal não tinha assim, o pessoal todo assim, caracterizado, sabe? Com alegria no rosto, brincando, se divertindo, né? E ainda ganharam um prêmio ainda. Adivinha qual? Mais autêntico. Por que será, né? Então, assim, pra você ver, assim, que o preconceito, né, que os caras tinham, né, de lá, os caras até ganham dinheiro com isso. Então, assim, porque esses caras foram taxados como Saci, realmente, por causa da cor. Aquilo que a gente acabou de falar aqui, né, do racismo, do preconceito, né? E aí os caras tiraram de letra e ganharam um dinheirinho ainda. Então, quem quiser contratar, me chame. Você resolve o problema de todo mundo, né? Já era. Vamos colocar esse cara pra trabalhar. Rogerinho, você realmente é uma pessoa incrível. Você é nota 1000, não é R9, é R1000, cara. Se eu já era sua fã, sou muito mais. O que você precisar de mim, o que eu puder fazer para ajudar, você pode contar comigo. Te valorizo pra caramba, seu projeto é top, você é top demais, você é um grande atleta, uma grande referência, você abre portas, abre caminhos. Cara, eu só te desejo assim, as melhores coisas que o universo puder ter e que ele te entregue. Porque, realmente, a pessoa que você é, a pessoa que você se tornou e entregar o que você entrega é de muito valor. Então, a gente tem que reconhecer. Eu quero agradecer demais essa presença desse cara incrível. Quero convidar você para se inscrever no canal, para seguir, para ativar o sininho, as notificações. Pede aí para eles, vai. Convida teu pessoal aí, Rogerinho. Galera, primeiramente agradecer a você pelo convite, estar aqui no seu programa, né? Espero que tenha gostado, né? Tem muita coisa boa. Futuramente a gente faz um outro aí falando de outras resenhas, né? Outras coisas legais. Mas escreve aí, coloca o sininho aí e compartilha. O mais importante é levar essa informação para você aí que está em casa, que às vezes tem uma pessoa com deficiência aí que está aí e não sabe o caminho. O esporte é a melhor ferramenta de inclusão, então conto com todos vocês. Eu quero te fazer uma pergunta antes de desligar. É o seguinte, quando a gente fala de Agenda 2030, né? A gente sabe que até 2030, a gente precisa ter uma mudança de postura aí no nosso planeta. O que você acha sobre a inclusão? Como é que você vê o seu processo? Como é que você vê a questão da inclusão, a inclusão no futebol, a inclusão na sociedade, esse respeito até 2030? O que você espera? Eu espero, assim, que estamos tendo já, né, uma evolução, né? Se a gente pegar alguns fatos, a gente está conseguindo crescer, ter a visibilidade, né? No que eu falo assim, hoje eu sou convidado em escolas, né, em faculdades que tem um tema para a pessoa com deficiência. Então, a gente tem um avanço. Eu acho que a gente tem que começar a olhar a pessoa com deficiência com um olhar, lógico, do cuidado, do zelo, mas com um olhar normal. Eu acho que tendo, assim, esses olhares, essas atitudes, eu acho que a gente consegue crescer como pessoa, ser humano e a sociedade muito mais. Então, assim, ainda uma luta minha é que o esporte para a pessoa com deficiência, não só o meu, mas que outros esportes, a gente possa ter um mínimo de valorização para que essas pessoas possam realmente fazer o que eles gostam de fazer. A gente pega um relato aí das Paralimpíadas, a gente dá show. Paralimpíadas, o Brasil dá show. Mas se você pegar ali aqueles atletas, é o patrocínio do pai, o patrocínio da mãe, o patrocínio da padaria da esquina, é o patrocínio do amigo, que é ali, mas fica por ali. Então o cara não consegue se dedicar 100%, ele não consegue realizar sonhos, ele não consegue ter o objetivo de ter uma casa melhor, de um carro melhor, enfim. Então, se a gente começar a utilizar também o que a gente tem de oportunidade para essas pessoas, eu acho que o mundo vai ser bem melhor daqui a 20, 30, né? Daqui a 7 anos aí, tenho certeza que a gente vai crescer ainda mais. Você acredita que até 2030 muita coisa ainda vai acontecer? Ah, com certeza. Eu acho que a gente tá trabalhando para isso, né? Pra gente, através do seu programa aqui, é uma coisa que desperta, né? Muitas pessoas vão ter esse olhar. E quantas pessoas estão nos assistindo aqui, se uma pessoa começar a fazer, eu acho que vai incentivar outras pessoas a melhorar também. É isso aí. Meu amigo, obrigada. Eu agradeço. Até o próximo com muita resenha. Com certeza. Não perca, hein? Gente, obrigada. Deixo aqui um beijo grande para vocês e até a semana que vem.